As duas maiores ameaças que a humanidade enfrenta, de acordo com as Nações Unidas, são as mudanças climáticas e as doenças infecciosas emergentes, particularmente a gripe pandêmica. O foco atual das discussões e debates sobre pandemia compreende, compreensivelmente, o que chamamos de prevenção secundária na comunidade de saúde pública, mediando o impacto da próxima pandemia, ou seja, uma intervenção análoga à mamografia. As mamografias não previnem o câncer, mas se detectadas cedo o suficiente, por exemplo, podem reduzir a morbidade e mortalidade. O mesmo acontece com o planejamento da pandemia. Mas e quanto à prevenção primária? A possibilidade de impedir o surgimento de vírus pandêmicos em primeiro lugar? Como o câncer, a raiz da causa é provavelmente multifatorial, difícil de ser abordada, mas uma questão que vale a pena explorar é a questão que eu gostaria de abordar aqui, hoje. Vamos voltar alguns anos para 1981. Aqui nos Estados Unidos, Ronald Reagan faz o juramento. MTV começa a transmitir. Indiana Jones e Pac-Man estavam no auge. Em junho, o CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças, divulgou um pequeno relatório. Parece que 5 homens em Los Angeles estavam morrendo com um estranho conjunto de sintomas. Desde o início humilde, a AIDS já matou 25 milhões de pessoas. Agora, a disseminação do vírus da AIDS foi certamente facilitada pela promiscuidade, bancos de sangue e uso de drogas intravenosas. Mas de onde veio esse vírus em primeiro lugar? E claro, a AIDS não é nossa única doença nova. Temos SARS, Ebola, vaca louca, gripe aviária. Mas de onde surgem essas doenças emergentes? Bem, vamos voltar um pouco mais, muito mais. Os seres humanos estão nesta Terra há milhões de anos, mas durante a maior parte da evolução humana não houve doenças epidêmicas. Ninguém nunca pegou o sarampo porque o sarampo não existia. Ninguém teve varíola, ninguém teve gripe, nem mesmo o resfriado comum, até mais ou menos aqui, 10 mil anos atrás. Os antropólogos médicos identificaram 3 grandes períodos de doença desde o início da evolução humana, e o primeiro começou há apenas 10 mil anos com a domesticação de animais. Quando trouxemos animais para o curral, eles trouxeram suas doenças com eles. Quando domesticamos vacas e ovelhas, por exemplo, também domesticamos o vírus da peste bovina, que se transformou em sarampo humano, agora considerado uma doença relativamente benigna. Nos últimos 150 anos, o sarampo matou 200 milhões de pessoas. E, em certo sentido, todas essas mortes podem ser rastreadas em poucas centenas de gerações até a domesticação do primeiro gado. Varíola provavelmente veio de varíola de camelo. Nós domesticamos porcos e tivemos tosse convulsa. Nós domesticamos galinhas e pegamos febre tifoide e Maria tifoide. Domesticamos patos e pegamos influenza. Antes da domesticação dos patos, provavelmente ninguém nunca teve gripe. A hanseníase provavelmente veio de búfalos e o resfriado comum de cavalos. Quantas vezes os cavalos selvagens tiveram a oportunidade de espirrar no rosto coletivo da humanidade até serem domados? Até então, o resfriado comum era presumivelmente apenas comum para eles. Em seu livro vencedor do prêmio Pulitzer, Guns, Germs and Steel, o professor Diamond tentou explicar por que as doenças dos europeus em terra destruíram 95% dos americanos nativos e não o contrário. Por que as pragas nativas americanas não mataram os europeus? Bem, porque não houve pragas. Em seu capítulo Presente Letal do Gado, ele explica como antes da chegada dos europeus tínhamos búfalos, mas nenhum búfalo domesticado, portanto, sem sarampo. Os camelos americanos foram varridos na era glacial do Pleistoceno, portanto não havia varíola. Sem porcos e, portanto, sem coqueluche. Sem frango, então sem febre tifoide. Portanto, enquanto as pessoas morriam aos milhões na Europa e na Ásia, nenhuma morria com doenças do chamado Novo Mundo, porque não havia animais estrangeiros para domesticar.
Não houve essa propagação de doenças animais. O próximo grande período de doenças humanas começou há algumas centenas de anos com a Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX, levando a uma epidemia das chamadas doenças da civilização, diabetes, obesidade, doenças cardíacas, câncer, etc. Mas em meados do século XX, pensava-se que a idade das doenças infecciosas havia terminado. Tínhamos penicilina, vencemos a poliomielite, erradicamos a varíola. De fato, em 1968, o cirurgião-geral dos Estados Unidos declarou que a guerra contra doenças infecciosas foi vencida. Em 1975, o decano da Faculdade de Medicina de Yale declarou que não havia novas doenças a serem descobertas, exceto talvez o câncer de pulmão. Mas até os ganhadores do Nobel foram seduzidos pelo otimismo inebriante da época. Um famoso virologista escreveu em um livro didático de 1962: escrever sobre doenças infecciosas é quase escrever sobre algo que é passado na história. A previsão mais provável para o futuro das doenças infecciosas, escreveu ele, é que será muito monótono. Mas então algo mudou. Após décadas de declínio da mortalidade por doenças infecciosas nos Estados Unidos, a tendência se reverteu nas últimas décadas. Este é um gráfico do CDC de mortalidade por doenças infecciosas ao longo do tempo, nos últimos 50 anos. E como você pode ver, começa a declinar. Declínio, declínio. Mas depois, por volta de 1975, começou a voltar. O número de americanos que morriam de doenças infecciosas começou a voltar. A partir de 1975, novas doenças começaram a surgir e ressurgir a uma taxa inédita na medicina. Mais de 30 doenças novas em 30 anos. Principalmente vírus recém-descobertos. De fato, todo o conceito de doenças infecciosas emergentes passou de uma mera curiosidade no campo da medicina. Agora é uma disciplina completa, realmente movida para o centro da atenção. Em breve podemos estar enfrentando, de acordo com o Instituto de Medicina dos Estados Unidos, o que eles chamam de uma tempestade catastrófica de ameaças microbianas. Agora estamos bem na terceira era da doença humana, que parece ter começado apenas cerca de 30 anos atrás. Os historiadores médicos chamaram esse tempo em que vivemos de Era das Pragas Emergentes, quase todas provenientes de animais. Mas nós domesticamos animais 10.000 anos atrás. O que mudou nas últimas décadas para nos levar a essa situação atual? Bem, estamos mudando a maneira como os animais vivem. Vamos ver Connecticut, por exemplo, onde em 1975 a doença de Lyme foi reconhecida pela primeira vez. Desde então se espalhou por todos os 50 estados, afetando cerca de 100.000 americanos desde o seu surgimento. A doença de Lyme é causada por bactérias infestadas de carrapatos, mas o principal hospedeiro não é o cervo, mas o rato de patas brancas. Os carrapatos em si não são tão fofos, mas estamos compartilhando a floresta com esses companheiros há muito tempo. O que mudou recentemente foi o subúrbio. Os carrapatos de pernas pretas vivem no rato de patas brancas, mantido à distância por predadores da floresta. Mas então os desenvolvedores chegaram e cortaram as florestas da América em subdivisões, assustando as raposas e os linces, e agora temos mais ratos, mais carrapatos e mais doenças. Estamos mudando a maneira como os animais vivem. Voltando um pouco mais longe, com os grandes países produtores de gado lutando durante a Segunda Guerra Mundial. O que a Argentina fez? Aproveitou a situação expandindo dramaticamente sua indústria de carne bovina às custas de sua floresta tropical. Lá descobrimos o vírus humano mortal, ou melhor, ele nos descobriu, e a chamada hamburguerização da floresta tropical expôs os vírus da febre hemorrágica em todo o continente posteriormente. Voltando ao outro lado do mundo, o corte nas florestas tropicais da África expôs vários outros vírus da febre hemorrágica, incluindo o vírus Lassa, a febre do Rift Valley e, é claro, o Ebola.
Agora, as incursões na floresta tropical da África. Estavam cortando estradas cortadas por corporações transnacionais de madeira que invadiam profundamente a floresta tropical, arrastando uma força de trabalho migrante faminta que sobrevivia com carne de animais silvestres, animais selvagens mortos por comida. Agora, isso inclui mais de 26 espécies diferentes de primatas, incluindo várias espécies ameaçadas de gorilas e chimpanzés, que são baleados, abatidos, defumados e vendidos como alimento. Ao canibalizar nossos companheiros primatas, podemos estar nos expondo a vírus particularmente ajustados à nossa própria fisiologia dos primatas. De fato, recentes surtos de ebola, por exemplo, foram atribuídos à exposição aos corpos de grandes macacos infectados caçados por comida. Agora, o ebola é uma das nossas infecções mais mortais, mas não se espalha de maneira eficiente em comparação com um vírus como o HIV. A teoria principal sobre o surgimento do vírus da AIDS é a exposição direta ao sangue e secreções de animais como resultado da caça, massacre e consumo de carne contaminada. Especialistas acreditam que o cenário mais provável é que o HIV surgiu de seres humanos que abriram caminho na selva, massacrando chimpanzés por sua carne ao longo do caminho. Agora, em muitos países da África, a prevalência do HIV ultrapassa 25% da população adulta, deixando milhões de crianças órfãs. Alguém matou um chimpanzé há algumas décadas e agora 25 milhões de pessoas estão mortas. Mas a vida selvagem é caçada há milhares de anos, mas nunca antes dessa maneira. Com a demanda por carne de animais silvestres ultrapassando os suprimentos locais, o que os países fizeram foi montar essas fazendas intensivas de produção em cativeiro, amontoando animais selvagens nessas gaiolas imundas e depois os contrabandeando para todo o mundo. Esse intenso comércio de carne de animais silvestres começou realmente nos mercados vivos da Ásia, particularmente na província de Guangdong, uma província do sul ao redor de Hong Kong, de onde surgiu a atual ameaça da gripe aviária. O gato da civeta, mercadoria popular nesses mercados de animais chineses. Além de serem criados para a carne, eles também produzem o café mais caro do mundo, o chamado café de esterco de raposa, que é produzida pela alimentação de grãos de café a civetas em cativeiro e então, você adivinhou, recuperando os grãos parcialmente digeridos das fezes. Dizem que é uma substância almiscarada de consistência amanteigada, secretada pelas glândulas anais que dá a este café seu sabor característico. Dizem que esta bebida exclusiva é boa até a última gota. Me desculpem. Este animal foi responsabilizado pela epidemia de SARS, citando o Medical Journal Lancet. Uma escolha culinária no sul da China levou a uma infecção fatal em Hong Kong. Posteriormente, 8.000 casos de SARS, quase 1.000 mortes, 30 países, 6 continentes. Talvez eles devessem ter se limitado ao Starbucks. Esses mercados de animais vivos usavam uma classe de vírus que na medicina humana sabíamos apenas por causar o resfriado comum e pareciam transformá-los em um assassino, o SARS, que depois se espalhou pelo mundo. Os vírus podem escapar das florestas tropicais em animais vivos ou mortos, como animais de estimação ou como carne. Em 2003, o comércio de animais exóticos trouxe catapora das selvas da África Ocidental para Wisconsin. O contrabando de pássaros pode ter sido o que levou o vírus do Nilo Ocidental ao hemisfério ocidental. Chega a Nova York em 99, desde que se espalhou por todo o país. Centenas de mortes humanas, milhares de casos, tudo talvez por causa de um único pássaro importado. Então, estamos mudando a maneira de como os animais vivem, contribuindo para o surgimento dessas novas doenças. Mas há uma maneira de mudarmos nosso relacionamento com os animais que realmente obscurece todo o resto.
Em resposta a essa torrente de doenças infecciosas emergentes e reemergentes, as 3 principais autoridades do mundo se reuniram para uma consulta conjunta. A Organização Mundial da Saúde, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação e a Organização Mundial de Saúde Animal, a principal autoridade veterinária do mundo. Se reuniram para descobrir as principais causas subjacentes dessa era de pragas emergentes. Eles apresentaram 4 riscos principais, 4 temas principais de fatores de risco para o surgimento e a disseminação dessas novas doenças. Sim, eles conversaram sobre comércio de animais exóticos. Eles conversaram sobre carne de animais silvestres, mas o número 1 da lista era essa: demanda crescente por proteína animal em todo o mundo. Sim, domesticamos animais 10.000 anos atrás, mas nunca antes como fazemos hoje, especialmente porcos e aves. As galinhas costumavam bicar o curral, mas agora as galinhas criadas para a carne são tipicamente armazenadas em galpões contendo dezenas de milhares de pássaros. Cerca de metade das galinhas poedeiras neste planeta agora estão confinadas no que é chamado de gaiolas para baterias. Esses pequenos gabinetes de arame estendido se estendem por longas filas e galpões sem janelas. Pode até ter 1 milhão de pássaros em uma única fazenda. Cerca de metade dos porcos do planeta está agora novamente lotada nessas operações intensivas de confinamento. Você sabe, a antiga fazenda McDonald's foi substituída pela nova fazenda McDonald's. Esses sistemas intensivos representam a alteração mais profunda da relação homem-animal em 10.000 anos. E não é uma surpresa deles serem criadouros de doenças. Vejamos alguns exemplos. China 2005. A maior nação produtora de suínos sofre um surto sem precedentes de um patógeno emergente, o Strep Sus, causando meningite e surdez em pessoas que manipulam produtos suínos infectados. Centenas de pessoas infectadas, a estirpe mais mortal já registrada. Por quê? Bem, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, de fato parece ser essas condições intensivas de confinamento. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos elabora: todo o Strep Sus começa inofensivo, como a flora intestinal natural, mas o efeito imunossupressor do estresse, devido à superlotação e ventilação inadequada, faz com que o inseto se torne invasivo, causando infecções no cérebro, sangue, pulmões, coração e morte. Começa inofensivo e se torna mortal. É isso que esse tipo de condição parece capaz de criar. Indiscutivelmente, esta não é a forma como os animais deveriam viver. As fábricas de suínos da Malásia deram à luz o vírus Nipah, uma das maiores mortais infecções humanas, uma doença respiratória contagiosa que mata 40% das pessoas infectadas, causando recaídas e infecções cerebrais, lançando-a na lista oficial dos agentes de bioterrorismo nos Estados Unidos. E, novamente, de acordo com um dos líderes do campo, parece ser a maneira pela qual criamos esses animais. Assim, as 3 épocas da doença humana podem ser caracterizadas talvez como, primeiro, as doenças da domesticação, depois as doenças da industrialização e, finalmente, o uso da terra e a intensificação agrícola. Pegamos herbívoros naturais como vacas e ovelhas, os transformamos em carnívoros e canibais, alimentando-os com resíduos de matadouros, sangue e esterco, e depois pegamos animais abatidos, doentes demais até para andar, usando-os para alimentar as pessoas. E agora temos a doença da vaca louca. Alimentamos antibióticos para animais de fazenda em quantidades enormes. Essa é a quantidade total de antimicrobianos usados em toda a medicina humana todos os anos. Agora compare isso com a quantidade que alimentamos para cultivar animais, apenas para promover o crescimento ou impedir doenças em um ambiente não higiênico e estressante. Milhões de libras por ano,
E agora temos essas bactérias multiresistentes e nós, como médicos, estamos ficando sem boas opções de antibióticos. Os cientistas da NYU traçaram o caminho de alguns desses, entre aspas, superinsetos, começando, por exemplo, com a alimentação em massa da classe de antibióticos cipro para galinhas, e então nós. Há uma contaminação fecal da carcaça no abate. Compramos frango no supermercado poluído com material fecal, levando a infecções humanas mais longas e mais graves. O CDC recentemente realmente conseguiu apertar o cerco. Eles gastaram $1 milhão em um período de 3 anos, tirando amostras retais de pacientes hospitalizados, recém-admitidos. Isso foi o que eles encontraram. Essencialmente, eles encontraram crescimento zero dessas bactérias resistentes a antibióticos no corpo daqueles que não tiveram contato com aves frescas ou congeladas. Mas pelo menos esses chamados superinsetos não são efetivamente transmitidos de uma pessoa para outra. Com a aparente propensão da agricultura industrial animal a produzir esses novos patógenos humanos letais, e se essas fábricas de animais produzissem um vírus capaz de uma pandemia global de doenças? Deixe-me colocar essas novas ameaças de doenças animais em perspectiva. A SARS infectou milhares de seres humanos e matou centenas de pessoas. Pessoas infectadas por Nifa, dezenas morreram. Strepsus infectou e matou dezenas. Agora a AIDS infectou milhões, mas há apenas um vírus no planeta que pode infectar bilhões rapidamente, e isso é influenza. A influenza, a chamada última grande praga da humanidade, é o único patógeno conhecido capaz de uma catástrofe verdadeiramente global nos dias de hoje. Ao contrário de muitas outras doenças importantes como a malária, que é amplamente confinada no Equador, ou um vírus como o HIV, que é transmitido apenas por fluidos, o vírus da influenza é considerado o único patógeno capaz de literalmente infectar metade da humanidade em questão de meses. Agora, nos 4.500 anos em que nós, como espécie, tivemos influenza, desde a primeira domesticação de aves, a influenza sempre foi uma das doenças mais contagiosas conhecidas. Mas somente desde o surgimento dessa estirpe altamente patogênica e altamente causadoras de doenças, o H5N1, o vírus influenza também emergiu como um dos mais mortais. O H5N1, espalhado pela Ásia em 2004, 2005, 2006 e continuando até hoje, matou apenas cerca de algumas centenas de pessoas. E para não minimizar, cada morte é uma terrível tragédia, mas em um mundo em que milhões de pessoas continuam morrendo de doenças como AIDS, tuberculose, por que há tanta preocupação com a chamada gripe aviária? Porque isso aconteceu antes. Porque a última vez que um vírus da gripe aviária se adaptou aos seres humanos, desencadeou a pior praga da história da humanidade, a pandemia de influenza de 1918. As estirpes modernas de gripe tendem a poupar jovens adultos saudáveis, mas o vírus de 1918 matou pessoas no auge da vida. Em 1918, 1/4 de todos os americanos adoeceram. Este é um gráfico de porcentagem de dados populacionais. O maior assassino em massa da humanidade iludiu os cientistas por quase um século antes de uma vala comum no Alasca ser desenterrada. Vítimas da pandemia congeladas no permafrost por 80 anos, vestígios de vírus em seus pulmões permitiram que os cientistas reunissem letra por letra o código genético do vírus de 1918, resolvendo talvez a maior história de investigação médica de todos os tempos. O maior assassino da humanidade foi a gripe aviária. A primeira vítima civil nos Estados Unidos foi 11 de setembro, ironicamente, em 1918, e em um único mês, essa foi a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana
e a quarta semana. E isto é em 1918. Estamos falando de uma época de locomotiva a vapor. Cientistas do Imperial College de Londres fizeram uma simulação para ver como uma pandemia poderia se espalhar hoje no Reino Unido. Os cientistas de Los Alamos fizeram uma simulação em seus supercomputadores para ver como uma pandemia poderia se espalhar no dia das viagens aéreas comerciais. Aqui chega a Los Angeles nesta simulação e em poucas semanas o país inteiro está coberto. Em 1918, entre 50 e 100 milhões de pessoas perderam a vida. Um vírus semelhante hoje pode matar muitos, muito mais. O que começou para milhões como dores musculares e febre, terminou dias ou até horas depois com muitas pessoas sangrando dos olhos, das narinas, das orelhas e dos pulmões. Órfãos sem tetos, seus pais mortos perambulavam pelas ruas vazias. Um funcionário agonizado no leste atingido enviou um aviso urgente a oeste. Casse seus marceneiros e os façam fazer caixões. Depois pegue seus trabalhadores de rua e os coloque para cavar túmulos. Este é um recorte do New York Times na época. Vítimas da peste por toda parte, grandes piras de corpos consumidas pelas chamas. Muitas vítimas se estrangularam em seus próprios fluidos sangrentos. Dizia-se que seus cadáveres, tingidos de azul por asfixia, haviam sido empilhados como madeira fora dos necrotérios, e as cidades ficaram sem caixões, então cavaram valas comuns. O vírus originário da gripe aviária matou mais pessoas em 25 semanas do que a AIDS em 25 anos. Nenhuma guerra, nenhuma praga, nenhuma fome já matou tantas pessoas em tão pouco tempo como a pandemia de 1918. No entanto, em 1918, a taxa de mortalidade desta doença era inferior a 5%. Essa estimativa aqui, potencialmente dezenas de milhões de pessoas mortas na próxima pandemia, é baseada na mesma taxa de mortalidade de 2 a 3%. O que o CDC está chamando de pandemia de categoria 5, com mortalidade de cerca de 2%, cerca de 2 milhões de americanos morrendo. Então, isso é 2%. Atualmente, o H5N1 está matando oficialmente mais da metade de suas vítimas humanas. Parece que nem sequer se sabe ao certo se alguém vive ou não com esta doença. O Dr. Robert Webster, a principal autoridade mundial em gripe aviária. Se voltarmos a 1918, 2,5% das pessoas morreram. Quantas pessoas estão morrendo de gripe aviária? 50%. Nunca vimos esse evento desde o tempo das pragas. Até 60 milhões de americanos sofrem de gripe todos os anos. E se de repente se tornasse imortal? É isso que mantém todos acordados à noite, a possibilidade, ainda que pequena, de que um vírus como o H5N1 possa desencadear uma pandemia humana. Seria como combinar uma das doenças mais contagiosas conhecidas, a influenza, como atravessar uma doença como o ebola com o resfriado comum. De onde veio esse vírus? Bem, o diálogo atual em torno da gripe aviária fala de uma potencial pandemia de H5N1 como se fosse um desastre natural, um furacão, um terremoto, sobre o qual não poderíamos ter controle. A realidade, porém, é que a próxima pandemia talvez seja um desastre não natural, de nossa própria autoria. Nas aves, a gripe aviária passou de uma doença extremamente rara para uma que agora aparece todos os anos. O número de surtos de gripe aviária de alta patogenicidade nos primeiros anos deste século já excedeu o número total de surtos registrados em todo o século XX. Você notará que esses são intervalos de 5 anos. Bem, apenas nos 5 primeiros meses de 2006 já estávamos aqui, sem interrupções, continuando até hoje. Se observarmos o número de pássaros envolvidos, a escalada é ainda mais dramática. Nesta escala, nem um pontinho até a década de 1980.
A gripe aviária parece estar passando por uma evolução em avanço rápido. Como um dos principais especialistas em gripe disse à revista Ciência, passamos de alguns flocos de neve para uma avalanche. E o aumento dos surtos de galinhas andou de mãos dadas com o aumento da transmissão aos seres humanos. Há pouco mais de 10 anos, essencialmente, não havia pessoas conhecidas por adoecer diretamente da gripe aviária, mas desde que o H5N1 surgiu em 1997, outros 4 vírus da gripe de frango afetaram pessoas de Hong Kong a Nova York. Podemos adicionar outro anel rosa para os 4 casos na Inglaterra e no país de Gales no ano passado. No surto da Holanda, há evidências de uma investigação governamental de 1.000 pessoas infectadas, com avicultores sintomáticos, transmitindo o vírus a 59% dos familiares. Transmissão humano a uma taxa de gripe sazonal. Então, 10 anos atrás, ou uma dúzia de anos atrás, praticamente ninguém estava sendo infectado pela gripe aviária. E agora existem mais de 1.000 casos em continentes ao redor do mundo. Agora, no surto da Holanda, 30 milhões de galinhas morreram, mas apenas uma pessoa, um dos veterinários mortos, morreu tragicamente. Portanto, o vírus da Holanda era bom em se espalhar, mas não em matar. H5N1 é o contrário. O H5N1 nem é bom em se espalhar dos pássaros para as pessoas. Olha, já faz 10 anos, mais de 10 anos, apenas um punhado de pessoas, algumas centenas de pessoas foram infectadas. Certamente não é bom em se espalhar de pessoas para pessoa, mas a força letal humana da estirpe é feroz, mais de 10 vezes mais mortífera do que o pior vírus de gripe já registrado, o que desencadeou a pandemia de 1918. Então, o que o surto da Holanda nos mostra é que esse vírus pode evoluir para se tornar diretamente humano a humano. O que o H5N1 nos mostra é que esse vírus pode evoluir para um assassino humano eficiente. Se essa tendência continuar, nosso pesadelo pode um dia ser realizado. O pior dos dois mundos, contagioso e mortal. Então, para desacelerar ou parar esse rápido surgimento recente de vírus da gripe altamente patogênica, é preciso primeiro perguntar: o que desencadeou essa avalanche em primeiro lugar? O que mudou nas últimas décadas para trazer tudo isso sobre nós? O surgimento do H5N1 foi atribuído a bandos e aves selvagens, mas as pessoas mantêm galinhas nos quintais há milhares de anos, e as aves vêm migrando por milhões. A gripe aviária existe desde sempre. O que transformou a gripe aviária em um assassino? Bem, o correspondente sênior do News Hour with Jim Lehrer colocou essa pergunta ao Dr. Webster, o chamado padrinho da pesquisa sobre gripe. Havia algo qualitativamente diferente nessa última década que possibilitou que essa doença fizesse algo que nunca havia sido feito antes? Algum tipo de mudança de condições que de repente acendeu um fósforo no palheiro? Webster respondeu: as práticas agrícolas mudaram. Ele fala sobre crescer em uma fazenda, mas agora colocamos milhões de galinhas em uma fábrica de frangos, ao lado de uma fábrica de porcos. E esse vírus tem a oportunidade de entrar em uma dessas fábricas de frangos e produzir bilhões e bilhões dessas mutações continuamente. E então o que mudamos é a maneira como criamos animais e nossa interação com esses animais. E então ele fala sobre como o vírus está escapando das fábricas, infectando pássaros selvagens. Ele diz que é isso que mudou. Mudamos a maneira como criamos animais, mas mudamos a maneira como criamos animais aos bilhões. O número de galinhas que abatemos todos os dias, espalhadas asa a asa, envolveria mais de 2 vezes o equador do mundo. A grande mudança na ecologia da gripe aviária tem sido a intensificação do setor avícola global. O consumo de carne e ovos no mundo em desenvolvimento explodiu, levando a essas instalações comerciais de frangos em escala industrial, sem dúvida, o ambiente perfeito para a tempestade,
para o surgimento e a disseminação das chamadas superestirpes da gripe. No início dos anos 80, quase todas as galinhas da China foram criadas em pequenos lotes externos de quintal. Mas agora existem 63 mil CAFOs na China, operações concentradas de alimentação de animais, com algumas dessas fazendas industriais confinando 10 milhões de aves em uma única fazenda. A Organização Mundial da Saúde culpa o surgimento do vírus H5N1, SARS, Nipah, todos esses novos vírus asiáticos mortais emergentes, em parte pelo que eles chamam de consumo excessivo de produtos de origem animal nessa intensa agricultura animal. A Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas parece haver uma aceleração dos problemas da gripe humana nos últimos anos. Eles querem dizer isso. Isto é da Organização Mundial de Saúde. Estes são todos os novos vírus e influenza que infectam os seres humanos ao longo do último século. Agora preste atenção para apenas 1995. Parece ser uma espécie de flocos de neve para uma avalanche nas pessoas também. Mas por quê? De acordo com a principal autoridade agrícola do mundo, espera-se que isso se relacione amplamente com a intensificação da produção de aves e possivelmente com a produção de suínos. Eles elaboraram em um documento interno da FAO. A propagação de frango para frango, principalmente onde é auxiliada por essas condições intensivas de criação, faz com que o vírus se desloque, se adapte ao tipo de infecção altamente patogênico mais grave. A produção intensiva favorece a rápida disseminação dos vírus no chamado aquecimento do vírus, de baixa patogenicidade a tipos altamente patogênicos. As fazendas industriais, ao que parece, podem ser consideradas as incubadoras para o surgimento de doenças altamente causadoras de estirpes deste vírus. Neste diagrama, eles traçam o caminho de uma pandemia humana, começando com o aumento da demanda por produtos avícolas e acabando com um vírus capaz de transmissão de humano para humano. As Nações Unidas, de fato, instaram todos os governos a combater o papel do que chamam de agricultura industrial. Citando um comunicado de imprensa da ONU, governos, autoridades locais e agências internacionais precisam ter um papel muito maior no combate ao papel da agricultura industrial, que, combinada com esses mercados de aves vivas, fornece condições ideais para que o vírus se espalhe e se transforme de forma perigosa. Deixe-me mostrar como isso funciona. Todos os vírus da gripe aviária começam inofensivos para aves e pessoas. Muito importante para entender. Eles começam inofensivos. A gripe aviária existe há milhões de anos como um vírus intestinal inofensivo de aves aquáticas como patos, vírus transmitidos pela água. Então, como é que o inseto intestinal de um pato acaba na tosse humana? Bem, nas pessoas o vírus deve nos deixar doentes para se espalhar, deve nos fazer tossir para lançar vírus de uma pessoa para a outra. Com o reservatório natural do vírus, aves aquáticas como patos, o vírus não precisa deixar os patos doentes para se espalhar. De fato, é do interesse evolutivo do vírus não deixar os patos doentes, pois os patos mortos não voam muito longe. Assim, o vírus se multiplica silenciosamente e o revestimento intestinal do pato é secretado na água da lagoa, é engolido por outro pato e o ciclo continua, como ocorre há milhões de anos, e ninguém se machuca. Mas se um pato infectado é arrastado para um mercado de aves vivas, por exemplo, amontoado em gaiolas altas o suficiente para defecar fezes infectadas por vírus em aves terrestres como galinhas, então o vírus tem um problema. Se o vírus se encontra no intestino de uma galinha, ele não tem mais o luxo da propagação fácil transmitida pela água. As galinhas não estão remando no lago, então o vírus deve sofrer mutação ou morrer. Infelizmente para nós, a mutação é o que o vírus influenza parece fazer melhor. Assim, em seu reservatório natural, foi descrito como estando em um total estase evolutiva, inofensivo, mas quando jogado em um novo hospedeiro como aves terrestres,
rapidamente começa a sofrer mutações, adquirindo mutações para se adaptar ao novo hospedeiro. Ao ar livre, ele deve resistir à desidratação, por exemplo, e por ter que se espalhar para diferentes órgãos para encontrar uma nova maneira de viajar. Os intestinos não vão mais funcionar e podem encontrar os pulmões e se tornar um patógeno no ar, o que é uma má notícia para mamíferos terrestres como nós. Entra em galinhas como um vírus aquático, mas pode sair como gripe. Em seu novo hospedeiro, quanto mais virulento, mais violento esse vírus se torna, mais rápido ele poderá sobrecarregar o sistema imunológico de seu novo hospedeiro. Porém, se o vírus se tornar muito mortal, ele pode não se espalhar tão longe. Em um ambiente externo, pelo menos, se o vírus matar seu hospedeiro rápido demais, o animal poderá estar morto antes de ter a chance de se espalhar para muitos outros. Portanto, na natureza, há um limite natural de quão virulento esses vírus podem ficar, ou pelo menos existiam até agora. Entra em cena a produção intensiva de aves. Quando o próximo bico estiver a poucos centímetros de distância, pode não haver limite para o quão desagradável esse vírus pode se tornar. Os biólogos evolucionistas acreditam que essa é a chave para o surgimento de vírus hipervirulentos do tipo predador como o H5N1. Transmissão de doenças de hospedeiros imobilizados. Veja, quando você tem uma situação em que os saudáveis não conseguem escapar da doença, onde o vírus pode derrubá-lo e ainda transmitir apenas porque você está tão lotado, pode não haver como impedir que os vírus mutantes rapidamente se tornem realmente ferozes. E isso pode explicar o vírus de 1918, saindo das trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Havia esses transportes de tropas lotados. Os vagões foram rotulados como 8 cavalos ou 40 homens. Então, quando esse vírus inofensivo se encontrava nesse tipo de condição, se tornava mortal. Milhões de pessoas forçadas a se unirem em quartos apertados sem escapar de um companheiro doente. Pensa-se que este é o local onde o vírus de 1918 ganhou sua virulência. Do ponto de vista do vírus, porém, essas mesmas condições de guerra de trincheiras existem hoje. Em todo galinheiro industrial, toda operação industrial de ovos, confinada, lotada, estressada, mas aos bilhões, não apenas milhões. A indústria está lentamente acordando para essa crescente percepção de que vírus anteriormente inócuos para as espécies hospedeiras naturais se tornaram mais virulentos com a passagem por essas grandes populações comerciais. Isso é de uma publicação do setor. Começa inofensivo e se torna mortal. É o que essas condições podem fazer. Indiscutivelmente, esta não é a forma como os animais deveriam viver. Então, como a indústria avícola se sente diante da possibilidade de suas próprias fábricas de animais produzirem um vírus capaz de matar milhões de pessoas em todo o mundo? Bem, o editor executivo da revista Poultry, Aves, escreveu um editorial sobre esse tópico. Ela escreveu: a perspectiva de uma gripe virulenta a qual não temos absolutamente nenhuma resistência é assustadora. No entanto, para mim, a ameaça é muito maior para a indústria avícola. Não estou tão preocupada com a população humana americana morrendo de gripe aviária quanto ao fato de não haver frango para comer. Aqui está como o Departamento do Interior explica. As aves domésticas são o trampolim necessário para criar uma estirpe pandêmica de influenza. Agora, pensávamos que os porcos eram um elo importante nessa cadeia. Então, isso provavelmente não é uma boa ideia. Aparentemente, o H5N1 encontrou uma maneira de matar pessoas diretamente, mas parece ter dado um ciclo completo, reinfectando seus hospedeiros naturais, espécies aquáticas migratórias que poderiam potencialmente levar esse vírus de fábricas agrícolas para os continentes ao redor do mundo. Agora, infelizmente para nós, há algumas peculiaridades da evolução. O trato respiratório de uma galinha parece ter uma semelhança impressionante com o nosso próprio trato respiratório de primatas em nível molecular, em nível de receptor de vírus.
Assim, à medida que o vírus melhora na infecção matando galinhas, o vírus pode estar melhorando na sua infecção e matança. Virologista Earl Brown, especialista na evolução dos vírus influenza, ele concluiu: você tem que dizer, essa criação de galinhas de alta intensidade é realmente o ambiente perfeito para a evolução da geração do vírus virulento da gripe aviária. Agora, em contraste, nunca houve um único surgimento registrado de um vírus da gripe altamente patogênico em um bando de frangos ao ar livre. Nunca surgiu um vírus mortal perigoso que conhecemos em galinhas mantidas do lado de fora. Você pode criar um vírus mortal aqui que pode escapar. De fato, pássaros no quintal, bandos livres, até aves selvagens, mas essa transição de inofensiva para mortal sempre parece ocorrer nesse tipo de condição devido à superlotação. Lembre-se, transmissão de hospedeiros imobilizados devido à grande quantidade. Porque com a ventilação inadequada, a umidade ajuda a manter o vírus vivo. Porque com o estresse se prejudica o sistema imunológico. Por causa da sujeira, o vírus está nas fezes em que eles pisam, que se decompõem, liberando amônia, queimando o trato respiratório, predispondo-os à infecção respiratória em primeiro lugar. E porque pode não haver luz solar. Os raios UV e a luz solar são realmente bastante eficazes na destruição do vírus influenza. 30 minutos de luz solar direta inativam completamente o H5N1, mas podem durar dias na sombra e semanas em esterco úmido. Então você reúne todos esses fatores e o que você tem é esse tipo de ambiente de tempestade perfeita para o surgimento e a disseminação de novas superestirpes de influenza. Mas e a biossegurança? Não queremos todos os pássaros confinados em ambientes fechados, longe das aves aquáticas? Quer dizer, isso importa? Se esse tipo de condição pode transformar um vírus inofensivo em um vírus mortal, e se o vírus inofensivo não puder entrar em primeiro lugar? Bem, um relatório de pesquisa da FAO abordou essa mesma questão. Em sua análise baseada em evidências, analisaram o melhor conjunto de dados disponível, uma pesquisa maciça de bandos na Tailândia, na qual mais de 1 milhão de aves foram testadas para o H5N1 em fazendas industriais e bandos de quintal. E o que eles esperavam encontrar era que os bandos de quintal estariam em maior risco de infecção, porque eles estão lá fora, ao ar livre. O que eles encontraram foi exatamente o oposto. Eles descobriram que os bandos de quintal têm um risco significativamente menor de infecção em comparação com as operações em escala comercial. As operações industriais de codornas e galinhas tinham pelo menos 4 vezes mais chances de serem infectadas do que os bandos de quintal. Portanto, as fazendas industriais não apenas podem ser as incubadoras do surgimento original de linhagens de estirpes elevadas, com base na maior ciência disponível, mas também podem desempenhar um papel na disseminação subsequente do vírus, em parte por causa da enorme quantidade de produtos necessários para esse estilo industrial de agricultura animal. Toneladas de ração e água que entram, toneladas de lixo que saem. Dezenas de milhares de moscas zumbindo e os ventiladores de alta potência soprando poeira e resíduos no campo, potencialmente contaminando o ar, o solo, os insetos, os roedores e o transporte. A produção no estilo industrial pode levar à contaminação do meio ambiente no estilo industrial. Pesquisadores da Escola de Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins olharam para trás e perceberam que suas conclusões eram realmente consistentes com outros surtos de grande repercussão, seja na Holanda, Canadá, Itália e outras doenças. Fazendas industriais consistentemente em maior risco. Eles concluíram que não há evidências empíricas para apoiar esse mito de que os bandos de quintal são, de alguma forma, o cerne do problema. E, novamente, as pessoas criam pássaros em seus quintais há cerca de 4.000 anos antes desta doença sair de controle. Em outros fatores, os estudos descobriram uma ampla desconsideração da biossegurança, mesmo em países desenvolvidos que afirmam ter a melhor biossegurança do mundo.
De acordo com a Administração de Saúde de Aves da Universidade da Carolina do Norte, a alta biossegurança ainda é uma ilusão em muitas áreas da produção intensiva de aves. Um surto de gripe aviária na Virgínia em 2002 levou à morte de 4 milhões de aves. Examinando 200 fazendas industriais, destacando o quão ilusório é o pensamento de que as populações de aves industriais estão de alguma forma completamente protegidas contra esse tipo de infecção. Com base na rápida disseminação da influenza aviária na Virgínia recentemente, nesta década, os virologistas de aves do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos concluem o óbvio: a biossegurança em muitas fazendas é simplesmente inadequada. Investigadores da Universidade de Maryland pesquisaram instalações de frangos em toda a península de Delaware, Maryland e Virgínia, talvez a densidade mais concentrada de galinhas do mundo, e concluíram que os lotes de frangos dos Estados Unidos, constantemente em risco de infecção, são desencadeados por essas práticas precárias de biossegurança. Mas mesmo que a indústria tivesse perfeito cumprimento dessas diretrizes, mesmo que todos que entravam e saíam para tomar banho antisséptico esfregassem as botas, lavassem as mãos, mesmo com perfeito cumprimento, provavelmente não seria suficiente. Agora sabemos que o H5N1 pode ser transportado por moscas. Você não pode manter moscas fora de um galpão de aves. Veja o H5N1, é um patógeno de nível de biossegurança 3+. Isso significa que em um laboratório esse vírus deve ser tratado apenas em prédios de alta contenção, especialmente projetados com câmaras de ar, acesso a portas duplas, ducha, todos os pisos, paredes e tetos selados e impermeabilizados, todas as tomadas elétricas, cabos telefônicos selados para evitar vazamentos de ar, todas as superfícies descontaminadas diariamente, todos os resíduos sólidos incinerados. É assim que você deveria lidar com esse vírus. Isso é biossegurança. Em contraste, a indústria avícola industrial global parece estar criando vírus como o H5N1 no nível 0 de biossegurança. Portanto, a indústria avícola pode não apenas estar brincando com fogo, mas não ter como apagá-la, podendo estar oxigenando as chamas, sem ter firewalls para conter esses vírus. Infelizmente, um importante virologista de aves do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos disse a um encontro internacional de cientistas da gripe aviária: infelizmente, esse nível de biossegurança simplesmente não existe nos Estados Unidos e duvida que ele exista em qualquer lugar no mundo. E de acordo com o professor emérito de aves domésticas, autor do Manual de Doenças da Pecuária, os padrões de biossegurança podem realmente estar em declínio na tentativa da indústria reduzir custos. Agora, as medidas de biossegurança como são praticadas atualmente certamente não são nada melhores, mas podem não ser algo em que queremos arriscar a vida de milhões de pessoas por causa de frango mais barato. Uma pandemia causada pelo H5N1 ou algum vírus comparável da gripe aviária futura tem capacidade para desencadear uma das maiores catástrofes de todos os tempos. Portanto, para diminuir o risco de gerar vírus da gripe aviária cada vez mais perigosos, a indústria avícola global deve reverter o curso, longe de uma maior intensificação. Por exemplo, aqui na Academia de Ciências de Nova York, substituindo essas grandes unidades industriais por fazendas menores, por menor estoque e densidades de animais, o que potencialmente pode resultar em menos estresse, menor suscetibilidade a doenças, conteúdo infeccioso menos intenso e cargas infecciosas mais baixas. Em 2007, o Jornal da Associação Americana de Saúde Pública publicou um editorial que foi além de apenas exigir a desintensificação da indústria avícola. Eles questionaram a prudência de criar tantas galinhas em primeiro lugar. Em seu editorial, as galinhas voltam para casa. É curioso que mudar a maneira como os humanos tratam os animais, basicamente parar de comê-los ou pelo menos limitar radicalmente a quantidade consumida, esteja fora do pensamento humano, como uma medida preventiva significativa. Tal mudança, se suficientemente adotada ou aplicada, mesmo nesta fase tardia, ainda pode reduzir a probabilidade da pandemia de gripe muito temida.
seria ainda mais provável prevenir futuras doenças desconhecidas que, na ausência da mudança, podem resultar da criação intensiva de animais que matamos para alimentação. No entanto, a humanidade nem parece considerar essa opção. Nós não tendemos a reparar os diques até depois do desastre. Esperamos que não tenha pandemia antes de levarmos em consideração essas recomendações. O editorial conclui: aqueles que consomem animais não apenas prejudicam esses animais e se colocam em perigo, mas também ameaçam o bem-estar das gerações futuras neste planeta. Para trocar imagens de aves, é hora dos humanos removerem a cabeça da areia e reconhecerem o risco que podem resultar de maus tratos a outras espécies. A forma como tratamos os animais pode ter implicações globais na saúde pública. Não é de se surpreender que a Associação Americana de Saúde Pública, a maior associação de profissionais de saúde pública do mundo, tenha pedido uma moratória nas fazendas industriais, pedindo a todas as autoridades federais, estaduais e locais a impor uma proibição à construção de novas operações pecuárias para proteger a saúde das comunidades locais em termos de ar, água, contaminação do solo e poluição. A prudência dessa medida certamente aumenta com a nossa crescente compreensão do papel que essas operações desempenham nas doenças infecciosas emergentes. Muitas vezes me perguntam como a indústria responde a esse tipo de sentimento da comunidade científica. Bem, no verão passado, as Nações Unidas divulgaram outro relatório sobre os riscos à saúde global da agricultura animal intensiva. Deixe-me mostrar a você como o agronegócio dos Estados Unidos respondeu a esse relatório. Feedstuffs é a principal publicação de agronegócios da América e, em um editorial, respondeu dessa maneira ao relatório de pesquisa da FAO. A FAO alega usar cientistas para gerar seus relatórios, mas me pergunto se esses cientistas não se parecem com um cara barbudo que vive em uma caverna no Paquistão, que quer os Estados Unidos de joelhos. Infelizmente, é muito típico do tipo de atitude: você está conosco ou contra nós. Agora, este é um exemplo extremo. Há pessoas na indústria que podem dar um passo atrás e olhar para a visão a longo prazo. O especialista em saúde aviária e especialista de longa data na indústria, Ken Rood, escreveu um artigo realmente sincero no Poultry Digest, chamado Necessidade da Verificação da Realidade das Aves Domésticas. Com base em sua experiência de 37 anos na indústria avícola, ele concluiu com essas palavras proféticas. Ele disse: agora é a hora de decidir. Podemos continuar com os negócios como de costume, cobrando precipitadamente para custos mais baixos, ou podemos começar a tomar medidas prudentes necessárias para restaurar o equilíbrio entre economia e saúde aviária de longo alcance. Podemos pagar agora ou mais tarde, mas deve ser dito de uma maneira ou de outra: nós pagaremos. Portanto, reduzindo o consumo de galinhas e combatendo o papel da agricultura industrial, como foi solicitado pelas Nações Unidas, pode de fato impedir o surgimento de vírus futuros. Mas o H5N1 já está à solta, já se espalhou e se transformou em uma forma mais perigosa. E agora que é endêmico nas populações de aves em 2 continentes, a erradicação é improvável. O Dr. Michael Osterholm é o diretor do Centro para Pesquisa e Política de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, diretor associado do Departamento de Segurança Interna. Ele tentou descrever como seria uma pandemia do H5N1 em uma das principais revistas de políticas públicas dos Estados Unidos, chamada Relações Exteriores. Ele pediu aos formuladores de políticas que considerassem a devastação do tsunami de 2004 no sul da Ásia. Ele disse: duplique o tsunami em todos os principais centros urbanos e comunidades rurais do mundo. Simultaneamente, adicione o medo paralisante e o pânico do contágio e começamos a ter uma noção do potencial da gripe pandêmica. É assim que ele pensa que poderia ser. Um tsunami em todas as cidades, em todos os lugares, as pessoas se afogando em seus próprios fluidos corporais. Ou poderíamos imaginar o Katrina. Imagine todas as cidades como Nova Orleans, ao redor do mundo, ao mesmo tempo. Talvez porque as pessoas insistissem em comer frango mais barato.
A próxima pandemia pode ser mais um desastre não natural de nossa própria autoria. Uma pandemia de impacto moderado pode resultar em um único maior desastre humano de todos os tempos, muito maior que a AIDS, 11 de setembro, todas as guerras do século XX e o tsunami combinado têm o potencial de redirecionar a história do mundo, como a peste negra redirecionou a história europeia no século XIV. Esperamos que a direção que a história mundial tomará esteja longe de criar bilhões de pássaros sob intenso confinamento, a fim de potencialmente diminuir o risco de estarmos neste lugar precário novamente. Minha intenção hoje era apenas focar na prevenção primária, chegar à causa raiz, mas com a disseminação sem precedentes desse vírus verdadeiramente sem precedente, é importante que todos estejam preparados para a próxima pandemia de influenza. Então, deixe-me passar alguns recursos. O CDC criou um excelente site de preparação para a pandemia. Se você clicar aqui, encontrará listas de verificação de preparação para pandemias para empresas, escolas, comunidades, grupos religiosos, até a preparação individual e familiar, o que realmente concentra-se em fazer com que todos agora estoquem semanas de suprimentos essenciais para abrigar durante uma pandemia, isolando a nós mesmos e nossas famílias, em nossas casas, até que o perigo passe. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos está usando agora como pressuposto-chave o planejamento de que a população dos Estados Unidos possa ser direcionada a permanecer em suas casas em quarentena por até 90 dias por onda da pandemia para apoiar o distanciamento social. Como numa emergência de nevasca, quando você tem que ficar dentro de casa. Não saia a menos que seja uma emergência, mas em vez de durar 1 ou 2 dias, pode durar semanas ou até meses. Todo mundo pronto para ficar em suas casas por 3 meses? Se tivermos que ir à loja da esquina durante uma pandemia para comprar papel higiênico ou algo assim, talvez estejamos trazendo de volta à nossa família mais do que apenas compras. Deixe-me terminar com uma citação da Organização Mundial da Saúde, The Bottom Line. O ponto de partida é que os humanos precisam pensar em como eles tratam seus animais, como eles os cultivam, como os comercializam. Basicamente, todo o relacionamento entre o reino animal e o reino humano está ficando estressado. Nesta era de pragas emergentes, agora temos bilhões de tubos de ensaio de penas e rabos encaracolados para que os vírus incubem e se transformem em bilhões de outras rotações na roleta pandêmica. Junto com a culpabilidade humana, porém, vem a esperança. Se mudanças no comportamento humano podem causar novas pragas, então mudanças no comportamento humano podem impedi-las no futuro. Thank you.